estar com vocês nessa tarde. Hoje vamos fazer um pãozinho bem simples, mas bem versátil, que eu posso brincar aí à vontade com ele. Eu vou começar mostrando o pãozinho para vocês, porque eu vou fazer tudo de novo. Então, enquanto ele assa, eu vou fazendo a massa novamente para vocês, tá bom? Então, vamos começar? Então, primeiro aos anúncios, né? Então, a Tia Marlene mudou de endereço, para quem não sabe ou para quem não lembra. A Tia Marlene está na Avenida Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Se você tiver dúvida de querer saber os produtos, ofertas, as lives que serão feitas, manda mensagem no WhatsApp que está aqui fixo no perfil da Tia Marlene, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. As meninas vão atender vocês super bem. Tudo bem? Então, hoje, gente, esse pãozinho ele é muito simples de fazer. Eu faço sempre ele em casa ou em aula. E quando ele tá prontinho, ele fica sempre úmido, tá? Diferente de alguns pães integrais que ficam mais sequinhos, eu prefiro essa massinha que vai dar um resultado bem bacana, tá bom? Aqui eu já fiz a minha massa, então eu fiz meia massa e a outra meia massa eu vou fazer com vocês nesse momento. Então aqui eu tenho mais ou menos 580 gramas de massa para meia receita. Então esse pão vai dar mais ou menos de 900 a 1 kg depois de assado. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer o pãozinho bonitinho. Eu vou borrifar a água, pessoal. Vou borrifar a água aqui dentro, aqui em cima dele. Borrifei a água. Pode pincelar o ovo também, tá? Mas eu gosto de borrifar a água e jogar, sabe, trigo para quibe? Então, jogo o trigo para quibe só para ele colar aqui em cima. Ah, mas eu não gosto do trigo para quibe. É só você trocar por grãos. Então você pode colocar chia, linhaça, gergelim, quinoa, o que você achar legal. Isso aqui é só para dar um charminho na sua receita, tá bom? Então, ó, feito isso, meu pãozinho já está, quer dizer, meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Em média, vai assar em média de uns 20, 25 minutos, às vezes um pouquinho menos. Meu forno já está quentinho, eu vou colocar para assar. Tudo bem? Antes de começar a fazer o pão, eu vou inverter e vou começar a fazer a sardela, porque eu preciso refogar o pimentão, a cebola, o alho e os demais ingredientes. Se você tiver dúvida, gente, mande por aqui. Para você que está assistindo agora e não está ao vivo, pode mandar mensagem no chat da Tia Marlene ou manda pergunta nesse vídeo, que depois a gente vai responder sem problema nenhum. Tudo bem? Então vou levar lá para assar, só um minuto. Então vamos lá, gente. Para fazer a sardela, o pão a gente vai fazer já já. Não se preocupem que para você que chegou agora, eu não fiz o pão ainda. Só coloquei para assar a receita que eu já tinha preparado e vamos fazer já já. Para a sardela, nada mais é que um antepasto feito com pimentão vermelho, alho e cebola, sardinha, pimenta e sal e salsinha, manjericão, enfim, o que você quiser utilizar. E azeite, obviamente. Eu começo nessa panelinha aqui, eu vou colocar aqui para refogar o óleo da sardinha. Então eu estou usando uma lata de sardinha, então eu uso o óleo da sardinha. Vou acrescentar aqui alho e cebola, então um alho e mais ou menos uns 3 dentes de... Quer dizer, uma cebola e uns 3 dentes de alho. E eu vou refogar já já, né? Vou colocar para refogar esses dois. Quando ele ficar transparente, ficar bonitinho, eu coloco o pimentão. Em torno de 250 gramas de pimentão para cada lata de sardinha. Tudo bem? Então vou colocar aqui para refogar. Daqui a pouquinho eu já coloco o pimentão. Quando o pimentão já estiver levemente douradinho também, eu vou acrescentar a sardinha. Então,
é muito fácil de fazer essa sardela. Aí depois a gente vai processar tudo bonitinho. Vou colocar lá e já volto. Só refogar. O bom dessa sardela, gente, é que ela dura bastante tempo. Você pode usar como um patezinho para comer com pão integral, com torradinhas, para misturar em cima de um peixe, em cima de uma parmegiana de legumes, por exemplo, se você quiser usar. É super, super legal e super versátil também, tá? Então, vou deixar aqui de ladinho. Vamos começar a fazer nosso pão integral? Então, pro pão integral, gente, ele não é difícil de fazer. Até 2019, mais ou menos, para ser um produto integral, você tinha que ter pelo menos 3% de fibra. Então, não tinha uma legislação específica para produtos integrais. Antigamente, né, até 2019, você encontrava muito pão 100% integral, com não sei quantos grãos. Ainda existem algumas marcas que apelam para esse método, mas você sabe que não é verdade. Primeiro o pimentão, depois a sardinha. Então, não é uma certa verdade. O pão 100% integral é legal? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Só que ele fica seco por muito mais tempo, quer dizer, ele resseca com muito mais facilidade, e também você vai ter um pão muito esfarelento, que é aquele que você corta, ele quebra com muita facilidade. Então, para que não aconteça isso, eu preciso pôr um pouquinho de farinha tradicional, a farinha branca que a gente tem no mercado. Para ser integral hoje, a partir de 2019, você tem aí no mínimo 30% de farinha integral. Então, para ser um pão integral, hoje todas as marcas escrevem lá pão integral 30%, 33%, 45%, 75%. Vai depender muito de marca para marca. No caso, hoje eu vou fazer 50% farinha branca e 50% farinhas integrais. Quando a gente fala de farinhas integrais, o que a gente tem na primeira coisa que você pensa? A farinha de trigo integral. Eu posso fazer 100%, posso fazer com farinha integral, farinha de trigo integral. Só que vai ficar um pãozinho simples, um pãozinho neutro. Eu posso acrescentar, e eu geralmente gosto de acrescentar junto desses 50%, eu gosto de acrescentar, por exemplo, farinha de trigo integral, fibra de trigo, germe de trigo, o trigo para quibe, eu posso acrescentar germe de aveia, flocos de aveia, eu posso acrescentar grãos em geral, então eu posso colocar linhaça, chia, quinoa, amaranto, pepita de girassol, semente de abóbora. Você tem aí um caminhão de coisas para adicionar nesse pão. Então posso usar a imaginação. Posso acrescentar farinha de centeio, farinha de sorgo, posso acrescentar farinha de milho. Então tudo isso são coisas integrais. Dentro desses 50% que eu vou usar de farinhas integrais, olha quanta coisa que você pode acrescentar. Não necessariamente só a farinha de trigo integral. No caso de hoje, eu estou usando, para essa receitinha, 10 gramas de fermento biológico seco, que é aquele sachêzinho que a gente compra no mercado para fazer pão. Vou usar 300 gramas de farinha de trigo integral, 200 gramas de farinha de trigo... 300 gramas de farinha de trigo branca, 200 gramas de trigo integral e 100 gramas de farinha de aveia. Ah, mas eu não gosto, eu não quero usar farinha de aveia. Usa qualquer outra que eu já falei para vocês anteriormente. Beleza? Então, muito, muito difícil em relação a essas farinhas, né? Junto dele, como é um pão integral, eu sempre uso açúcar mascavo. Primeiro para dar cor e também para dar um sabor mais integral. Não adianta nada fazer um pão integral e colocar açúcar branco. Não vai ornar, né? Não vai combinar com o seu pão integral, certo? Nesse caso eu vou colocar também 30 gramas de açúcar mascavo,
10 gramas de sal, da sua preferência. Óleo, eu sempre uso óleo ou azeite nesse caso, para fazer o pão. Eu acho que ele mantém a umidade do seu pão super legal. Então eu sempre utilizo em média 80 gramas de óleo ou azeite. Aí você que vai decidir qual que fica melhor para vocês. Mas eu não recomendo usar manteiga, porque a manteiga dá uma ressecada na massa quando eu deixo ela exposta depois, tá? E água até dar o ponto. No caso aqui eu vou colocar a proporção para vocês na receitinha assim que acabar a live. No caso, uma regrinha que a gente faz na panificação é que para a hidratação do seu trigo, que ele tenha uma cadeia de glúten bacana, que seja um pão úmido e fofo por mais tempo, eu geralmente uso 50% do peso da farinha branca para água, leite, enfim, o líquido que você trabalhar. No caso da farinha integral, eu vou usar de 70 a 80% de líquidos sobre o peso de todas as farinhas. Então, fazendo uma regrinha bem simples, se eu uso 1 kg de farinha, entre todas, né, entre a branca e as integrais, eu vou usar entre 700 a 800 gramas de líquidos. Tudo bem? Então, nesse caso, hoje, eu estou fazendo uma receita um pouquinho menor, né? Então, eu vou usar 400 gramas ou ml de água. Eu, particularmente, sempre uso água porque eu não bebo leite, então é muito difícil eu ter leite guardado dentro de casa. Então, eu geralmente uso água. Mas eu deixei como sugestões vocês usarem chás. Então, se você quiser fazer um pão saborizado, né? Com chá preto, chá de hibisco, chá de erva doce, enfim, um chá da sua preferência também é válido. Posso usar leite na mesma proporção. Só que se eu uso um produto, eu uso água e uso óleo, eu já tenho um pão sem lactose. Então eu já tenho um apelo também a mais para vocês trabalharem. Tudo bem? Então, tem alguma dúvida, gente? Manda aqui, por favor. Eu vou fazer na batedeira, porque é muito mais prático, mas se você não tiver batedeira, recomendo comprar uma. Mentira. Eu recomendo vocês utilizarem a mão, né? Vai fazendo com a mão. Dá certo também, mas dá um pouco mais de trabalho. Aqui, crianças, eu tenho todos os ingredientes secos. Então eu tenho a farinha de trigo branca embaixo, a farinha de aveia, o fermento, o açúcar, a farinha de trigo integral e o sal lá embaixo. Então, vou colocar aqui todos os ingredientes. Vou acrescentar o óleo ou azeite. Nesse caso, hoje eu estou usando azeite. Pode ser óleo composto também, tá, gente? Eu só não recomendo vocês trabalharem com óleo de coco. O óleo de coco, ele resseca a massa. Pega pra mim o gancho, por favor. E vou adicionar a água. Então, vou acrescentar aqui a quantidade. Então, está aí dentro do escorredor. Eu vou acrescentar a quantidade que eu preciso, né? No caso aqui eu vou usar só 200 gramas porque eu tô fazendo meia receita. Então, eu vou misturar bem e vou bater na batedeira em média 3 minutos a 4 minutos. Quanto mais tempo eu bato, aqui eu acabei de misturar a massa, ó. É uma massa seca. Então eu vou bater aqui até ela ficar levemente elástica. E aí vou deixar crescer essa massa aqui. Tudo bem? Muito difícil. Para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo o nosso pãozinho integral, que é muito, muito difícil. Mentira, é super fácil. Enquanto ele vai batendo, eu vou mostrando para vocês a sequência, né, da nossa sardela. Tá. Então, ó, gancho e vamos bater. Deixa eu levar para lá e vou pegar a nossa sardela para dar sequência. A nossa sardela já está prontinha.
peixinho aqui. O som vai ficar um pouco prejudicado, mas eu vou tentar falar o mais alto possível. Então aqui eu refoguei alho e cebola, o pimentão vermelho e a sardinha no próprio óleo da sardinha. Então, aqui ó, tudo pedaçudo. Mas a sardela, ela não é um produto pedaçudo, ele é um produto, uma pastinha mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu copinho e eu vou processar. Pode ser no liquidificador, como pode ser também no liquidificador. Eu vou usar o mixer, porque ele é mais fácil de trabalhar, tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Não temperei nada, ainda não coloquei sal, nem pimenta, nem nada. Vou colocar tudo agora. Deixa eu só ver aqui se tá funcionando. Tá. Então, ó. Prontinho. Agora aqui, eu vou voltar para a panela. Voltando para a panela, o que eu vou fazer? Eu vou deixar reduzir um pouquinho, porque ele fica líquido. Então, panelinha de novo. E nesse caso, agora, eu vou colocar um pouco mais de azeite, vou colocar sal e pimenta. Se eu quiser colocar salsinha, manjericão, é tudo neste momento. Como aqui não tem nada de sal, eu vou colocar uma porção de sal. Um pouco de pimenta calabresa, que eu acho que fica mais gostosa. E daqui a pouquinho eu ponho o manjericão. Muito difícil, gente. Então vou colocar lá para cozinhar, tampo, deixo fechadinho lá, fogo bem baixinho, e aí eu continuo reduzindo essa minha pasta, tá bom? Só um minutinho. Minha massinha já bateu um pouco. Eu gosto de fazer sempre o seguinte, eu gosto de só dar uma mexidinha nela agora e deixo crescer. Ou numa estufinha, ou dentro do micro-ondas, enfim, onde for melhor pra você. Eu gosto sempre de untar a mão. Se eu usar farinha nesse momento, o que vai acontecer? Você vai acrescentar mais ingredientes secos ao seu produto, fazendo com que ele fique seco com mais facilidade. Então, pão, sempre você vai adicionar a água aos poucos.
para dar o ponto do seu produto. Se eu mexo na farinha, eu tenho um desequilíbrio da minha receita. Então, para que isso não aconteça, eu vou deixar descansar. Deixar descansar não, eu vou dando ponto com a farinha, com a água, perdão. Então, ó, massinha parece que tá mole, e realmente ela tá mole. O que eu vou fazer? Vou deixar descansar, pelo menos até dobrar de volume. Quanto tempo? Vai depender do tempo, né? Não vai depender do clima, na verdade. Então, por exemplo, se hoje, né, tá mais ou menos quentinho, ele vai crescer um pouquinho mais rápido do que dessa semana que tava frio pra caramba. Então, eu vou fazer uma estufinha, vou colocar lá dentro pra crescer. Dentro de uns 20, 30 minutos ele já cresceu o suficiente. Eu vou abaixar a minha massa e vou colocar para crescer novamente. Ele vai crescer muito mais rápido. Tudo bem? Vou colocar lá para crescer. Enquanto isso a gente vai falar do antepasto de berinjela. Ficou com alguma dúvida, gente? Manda aqui, por favor. Tá tudo certo, tudo em ordem? Estão gostando das receitinhas? Manda aí pra gente, fazendo um favor. Para o antepasto de berinjela, vamos fazer agora. Então, o antepasto de berinjela, gente, é muito fácil de fazer também. Eu faço bastante, pelo menos umas 4 vezes por ano eu faço. Porque é um produto que rende bem. Você consegue deixar guardado pelo menos 30 dias na geladeira. Ele não congela, mas ele fica super gostoso. Quanto mais tempo maturando, mais gostoso ele fica, tá? Então, ele é muito, muito, muito simples. Eu já comecei a primeira etapa e agora eu vou finalizar com a segunda etapa com vocês, tá bom? Então, aqui na assadeirinha eu coloquei. Então, temos aqui a primeira parte. Então, eu coloquei uma berinjela picadinha. A minha berinjela hoje, ela tava um pouquinho verde. Então, eu gosto de fazer o seguinte. Quando a berinjela tá bem verde, ela tende a ser mais amarga, mais com gosto mais forte. Então eu corto em cubinhos e deixo de molho no vinagre pelo menos uns 20 minutos. Pelo menos, tá? Então se quiser deixar mais de meia hora, 1 hora, não tem problema nenhum. Faço isso. Deixo de molho para tirar esse amargor excessivo que vai ter a berinjela. Se ela estiver bem madura, não precisa. Tudo bem? Então eu usei uma abobrinha, uma berinjela média, mais ou menos uns 150 gramas. A abobrinha, eu gosto de misturar abobrinha com berinjela. Tem caponata que é só berinjela, tem caponata que é só abobrinha. Eu gosto de fazer com as duas. No caso da abobrinha, minha abobrinha estava muito pequena. Para ficar com o mesmo peso da berinjela, eu usei 2 abobrinhas pequenas, tá bom? A Gisele perguntou se ela vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá, Gisele? Então, uma berinjela, uma abobrinha cortada em cubinhos. Usei uma cebola branca cortada em tirinhas. Então, em tirinhas. Uma cebola roxa também cortada em tirinhas. Um pimentão amarelo cortado em cubinhos. Um pimentão verde cortado em cubinhos ou tirinhas. Vocês que vão decidir, tá bom? Misturo tudo. Coloco um pouquinho só de azeite e ponho para assar no forno em torno de uns 30, 40 minutos. O legal desse antepasto, dessa caponata de berinjela, é que você pode assar o pão enquanto assa o antepasto, né? Ele vai ser o combo. Ah, não, mas o meu forno não cabe. Assa um, depois assa o outro. É indiferente aqui. No caso, eu já coloquei também para assar junto 50 gramas de uva passa. Por quê? Porque daí ele já vai chupando a água presente nesses produtos, fazendo com que ele fique hidratado com mais facilidade. Deu esse tempinho? Ficou de boinha esse tempinho? Eu tiro. Se quiser colocar
folha de louro. Ah, eu coloquei 3 dentes de alho amassado. Só amassei, não piquei nada. Só amassei e coloquei aqui sem a casca. Passou esse tempinho, agora que eu vou temperar. Então eu vou colocar o sal. Um pouco de sal. Um pouco de pimenta. E aí tem um segredinho nessa caponata, nesse antepasto. Eu, particularmente, gosto de utilizar para essa quantidade, tá? Para uma berinjela, uma abobrinha, um pimentão, uma cebola roxa, uma cebola branca, um pimentão amarelo, um verde. Se quiser colocar o vermelho também, eu uso meia xícara de vinagre balsâmico. Por quê? Porque ele vai dar um sabor intenso, mas também vai dar um sabor, uma cor bonita no seu produto. Então eu vou usar a meia xícara de vinagre balsâmico. Então, misturo aqui. Dou uma boa mexida agora com a espatulinha e eu volto pro forno em média de mais 10, 15 minutinhos, só para que ele absorva com mais facilidade esse vinagre. Depois eu só finalizo com sal, com azeite e um pouquinho de salsa. Então, só isto. Tudo bem? Então, vou levar lá pro forno também. Vou ver o nosso pão que está já no forno. E aí a gente já finaliza essas 2 etapas. Beleza? Tá com dúvida, gente? Manda aqui, por favor. Gente, olha o nosso pãozinho como que ele tá. Eu vou ver agora nesse momento, ver se ele tá assadinho ou não. E aí tem uma coisa muito importante. Muita gente erra nesse ponto. Por quê? Porque não sabe se o pão ele está totalmente assado. Pão integral ele tem duas vantagens. Se ele emitir um som oco ao bater, ó, bati, ele tá um som oco, eu sei que ele tá assado. Mas muita gente acha que não, que falta ainda um pouquinho assar. Então, volta pro forno e ele fica mais seco. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer esse som oco ou enfiar uma faca. Eu vou pegar a faca aqui. Peguei uma faquinha. Vou espetar aqui dentro e vou contar em média de 5 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tiro. Se eu não conseguir, ó, coloco a mão aqui. Eu não consigo ficar muito tempo segurando. Agora já esfriou, então eu consigo segurar tranquilamente. Mas sabe aquela sensação que você coloca aqui e tá pegando fogo? Não consigo mais segurar, então eu sei que tá no ponto certo. E se você tem termômetro, então aí é a vantagem de deixar tudo no padrão. Se ele chegar em 95 graus, ele está no ponto certo. Então ele está assado em 95 graus. Precisa do termômetro? Não necessariamente. O teste da faca, saiu limpo e está quentinho. Quentinho não, está bem quente, está no ponto certo. Se ele formou uma casquinha bonitinha e emitiu um som oco, ele está no ponto certo. Então vai depender muito do seu dia a dia aí, como assar pão. Forno também é muito importante. Eu asso a 180 graus. Mas se eu colocar, às vezes em outra, né, tenho outras escolas que eu dou aula,
Tem uma escola que se eu colocar a 180 eu queimo o pão. Então eu tenho que colocar a 160, 170 graus. Tem lugar que eu já tive que assar a 220, porque era um forno já mais desregulado, mais antigo. Então tudo isso influencia o resultado final do seu pão, o tempo de assar do seu pão. Aqui eu posso deixar esfriar para soltar, mas ele já está soltinho, então eu já consigo tirar tranquilamente. Deixa eu só ver se está aqui certinho. Certinho, eu vou pegar aqui uma gradinha para deixar o pão esfriando, isso é muito importante. Se eu for vender esse pão, eu não posso embalar quente, porque senão ele vai suar e vai estragar com facilidade o seu pão. Então, isso é bem importante. Deixa esfriar totalmente para poder embalar. Mas eu posso congelar esse pão desse jeito. Do jeito que ele saiu do forno, eu posso pôr no freezer para congelar. Ele dura 3 meses congelado, tá bom? Vou pegar a gradinha aqui. Essa gradinha aqui vocês encontram na Tia Marlene, tá? Essa gradinha é muito bacana, porque como eu tenho esses pezinhos, eu posso deixar aqui o meu pãozinho esfriando, cookie, biscoito, tudo que eu tenho aqui embalar, ou que eu tenho que usar, tem que esfriar para poder embalar, eu coloco nessa gradinha aqui, tá bom? Então, vamos ver se saiu bonitinho. Deixa eu só segurar aqui. Olha só, gente. O pãozinho tá fofinho, olha que lindo que ele ficou. Olha como ele é macio. É até difícil de ficar segurando ele por muito tempo, que ele tende a dar meio que uma quebrada. Mas olha que lindo que ele fica. Então, um pãozinho desse, gente, você come hoje ou come amanhã, ele não parece que é integral. Que a gente às vezes tem aquela sensação de um pão integral ser aquele pão seco, aquele pão duro, aquele pão esturricado. Esse não, ele é super fofinho. Ó, vou até abaixar aqui, ó, a câmera. Então, ó, aqui. É fofinho. Então, olha que bacana, não é? Então, deixa esfriar totalmente esse pão. E aí depois eu posso embalar ou num saquinho, ou no filme, ou pôr numa bandeja, enfim, o que o coração mandar, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Outra coisa, vou pegar agora a nossa sardela, que ela já tá pronta. Vou mostrar pra vocês como que ela ficou. E também vou mostrar o antepasto que eu fiz há 3 semanas. Então, para mostrar pra vocês que também fica super legal. Eu esqueci de falar do antepasto de berinjela ou a caponata, que vocês podem acrescentar azeitona, tanto verde quanto preta. Vocês que vão decidir se você gosta, 50 gramas de azeitona. Se não gosta, ela não vai fazer falta, tá bom? Então não se preocupem com isso. Vou pegar lá a nossa sardela, pera aí. A nossa sardela, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Deixa eu tirar aqui os pãozinhos. Ó, a nossa sardela como que ficou, gente. Então, eu dei uma reduzidinha nela. Agora, nesse caso aqui, eu posso colocar mais azeite. Posso colocar também salsa, cebolinha, manjericão. O que você achar bacana, você pode colocar sem problema algum, tá?
Me perguntaram aqui, gente, se eu posso substituir o fermento biológico seco pelo levain. Pode sim. Você vai usar em torno de 10 a 12% do peso da farinha em relação ao levain, certo? Então, pode fazer, só que você vai ter uma demora de pelo menos 8 horas para ficar pronto esse pãozinho. Mas dá certo sim, tá? Então, vou experimentar ver se tá bom de sal. Pra mim tá bom de sal, tá bom de pimenta. Vou só colocar a salsinha daqui a pouquinho. E o antepasto de berinjela, gente. Olha que lindo que ele fica. Esse daqui eu fiz há 3 semanas. Eu sempre faço o teste de validade, já deixei ele 1 mês e meio e ele ficou legal. Aí depois ele começou a dar um sabor mais de ranço, assim. Mas ele fica super gostoso em 30 dias de boinha na geladeira. Então, olha isso aqui. Que coisa ruim, né? Então, nesse caso aqui, a única coisa diferente que eu coloquei a azeitona e o pimentão vermelho. Mas é opcional, para não ficar aquela coisa de pimentão vermelho aqui, pimentão vermelho na sardela. Para não ficar tudo igual, eu tirei o pimentão vermelho. Mas é opcional colocar ou não, tá? Então, vou pegar nossa massinha também, que ela já deu uma crescida. Vou mostrar para vocês como que ela ficou. Vou tirar o nosso antepasto que está no forno já. Deve ter dado esses 10 minutinhos. E a gente já finaliza aqui, tá bom? Só um minutinho, deixa eu pôr pra cá. Ó, nosso pãozinho deu uma crescida, o que eu faço? Dou uma boa mexida nele para tirar todo o ar dele. Ele vai crescer muito mais rápido, tá bom? Então, ó, mexi bem, tampo de novo, deixo descansando de novo para crescer. No próximo crescimento eu modelo e deixo crescer novamente. Eu particularmente sempre recomendo quem vai fazer pão crescer pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque se eu não crescer pelo menos essas 2 vezes, eu vou ter um pão muito mais seco, um pão muito mais pesado, com um gosto maior de fermento. Então, para que não aconteça isso, eu sempre cresço, né? Faço a massa, deixo crescer, tiro o ar dele, ele cresce de novo, aí eu modelo, deixo ele crescer de novo e ponho para assar. Ah, mas quanto tempo eu posso fazer isso? O fermento ele aguenta até 6 horas, sem nenhum aditivo químico, sem, né, essa fermentação aqui, como é uma fermentação um pouco mais rápida, até 6 horas. Para um pão de fermentação natural, ele aguenta muito mais que isso, porque você usa pouco fermento. Tudo bem? Então, vou colocar de novo lá para crescer. Vou pegar nosso antepasto, só um minutinho. Gente, ó, prontinho. Aqui, nosso antepasto tá pronto. Vou experimentar ver se tá bom de sal e pimenta. Vou colocar aqui salsinha, ou cebolinha, ou manjericão, enfim. O que for melhor, o que ficar mais gostoso.
e vou deixar esfriar. E aí eu particularmente gosto de consumir no outro dia, mas dá pra comer assim quentinho, sem problema nenhum, tá? Falta um pouquinho só de sal. Vamos ver agora. E aí, gente, uma coisa bacana é você colocar bastante óleo ou azeite depois de frio ou quando ele estiver já morninho para frio. Agora tá bom. Porque daí você vai preservar também como uma certa forma de aumentar a validade e também você vai dar mais sabor de azeite ao seu produto. Claro que é opcional, se você quiser usar óleo composto também dá certo, tá? Então, tá maravilhoso. Ele vai ficar nesse processo agora. Ó, ele vai ficar assim agora. E passados 24 horas, 2 dias, 3 dias, enfim, ele vai ficar assim. Então, ó, quanto mais tempo, mais cremoso ele fica. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, gente, que a live vai ficar salva. Eu vou postar a receitinha no final do dia pra vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Manda aí, por favor. Senão a gente vai encerrar a nossa live. Antes de mais nada, 2 recadinhos. No pão integral. Deixa eu voltar aqui pro pão integral. Então, no pão integral. Se você quiser, eu falei de usar chá no lugar da água, né? Eu vou deixar as variações também. Quanto que vocês vão colocar. Eu posso acrescentar grãos como castanhas e frutas secas também nessa massa. Teve uma época que era muito comum nas padarias aqui de São Paulo o pão de cacau e o pão de centeio. Pode utilizar, né, tirando, no caso do pão de centeio, tirando a farinha de aveia pelo centeio. Vai ficar um pão um pouco mais amargo, mas fica com sabor bacana. E se você quiser acrescentar cacau na massa, fazer um pão de cacau, é só acrescentar 40 gramas de cacau em pó, 100%, tá? Pro australiano ele lembra um pouquinho também esse pãozinho. A única diferença é que vocês vão acrescentar a farinha de centeio e mel ou melado, no caso, né? E o cacau. Então, mas aí é uma outra receitinha que eu vou trazer para vocês nos próximos meses. Tudo bem, gente? Então, não tem mais nenhuma dúvida. Vamos encerrar por aqui a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, né? O próximo recadinho na terça-feira, dia 19. Isso, dia 19 de agosto. Teremos uma live de cookies. Então, recheados, tradicionais, tudo bonitinho para vocês. Então, no mesmo horário, mande seu recadinho lá quando você for assistir. Para você que vai assistir agora e não está ao vivo, muito obrigado por ter assistido. E a gente vai se falando nas redes sociais, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima live, tá bom, gente? Tchau, tchau.